Não conhece o Beto. Mas o Beto hoje vem falar aqui sobre o agronegócio, mas a gente na resenha aqui de bastidores já começa a descobrir coisas sobre Feira de Santana que a gente não sabia. Beto agora me revela que o pai de Vinícius de Moraes era de Feira de Santana. É coisa que eu não sabia. O Marcílio Costa, você sabia, Marcílio? Você que sabe das coisas? Que Vinícius de Moraes. Bom dia, Beto. Pode começar, antes de falar do objetivo da sua vinda aqui. Como é que você sabe que Vinícius de Moraes tinha raiz em Feira de Santana? Rapaz, é interessante. Eu vi uma entrevista da mulher dele, quando ele morou na Bahia, ali em Itapuã, dizendo que Vinícius veio para Bahia porque a origem dele era Bahia. E que ele vinha muito à Feira de Santana, e se eu lembro, ele vinha da feira, a feira mesmo, Feira de Santana na feira, né? A Jéssica, como era o nome dela, meu Deus? Era uma atriz até, Jéssica. Jessie James, eu acho que era. Jessie, é. Então ele morou ali em Itapuã e ela falou que a origem dele e tal. E eu fui pesquisar, o pai dele era de feira, era funcionário público, foi morar no Rio de Janeiro, ele nasceu no Rio de Janeiro. Mas a origem dele é Feira de Santana. Feira tem coisas interessantíssimas, rapaz, que a gente merecia a feira ter um Jorge Amado para contar essas histórias, né? Na área política, na área de tudo, porque é uma cidade cosmopolita, né? Então, você recebe gente do mundo todo para morar aqui, né? E isso cria muitas histórias, muito folclore, e é isso. E aquele escritor francês, que vinha a Feira Santana, foi ganhador do prêmio Nobel lá da França, assisti o nome dele, rapaz, deixa eu me lembrar aqui. Oh, meu Deus, é também a memória. Valdir Pitombo. Não, ele almoçou na casa de meu avô, tem uma foto lá dele, se você quiser eu passo pra vocês, ele almoçando na casa de meu avô. Um francês famoso. Ele é mulher também. Ele agora é mulher. Deu um branco agora, se vocês me recordarem. Mas o Beto me recordava também aqui dos grandes momentos do Fluminense de Feira, porque o seu José da Costa Falcão, o seu pai, foi o grande investidor no Fluminense, o presidente de fato e de direito do Fluminense, que era o homem que botava o dinheiro lá dentro, no Fluminense de Feira de Santana, até 1971, e o Fluminense foi campeão com Enádio de Moraes, dormolida e acordolida, né, Beto? Isso. Mas o Fluminense é muito maior do que dinheiro. O Fluminense nasceu, para honra da gente, na casa de meu avô. O primeiro presidente foi tio Wilson, que era o maior apaixonado pelo Fluminense que podia existir. Eu me lembro que tio Wilson, um dia encontrei ele na loteria, e ele jogando, ele disse: meu tio, você tá precisando de dinheiro, tá jogando loteria? Eu disse: não, meu filho, vou tirar na loteria para levantar o Fluminense. Então você veja como era a paixão dele. Ele não queria ajudar filho, não queria ajudar ninguém, não queria ajudar o Fluminense. Hoje eu vejo o Fluminense aí precisando ser muito ajudado pelos empresários, pelas instituições públicas, né? Porque quem leva mais o nome de Feira de Santana é o Fluminense. Fluminense no auge, Feira de Santana tá em todos os jornais, e Feira, que é uma cidade carente de lazer, você tem uma quarta-feira, um domingo, onde você vai ver o Fluminense jogar. Agora precisa ter um time bom, não é que o time não esteja bom, mas está muito além do que a cidade merece. Roberto, mas o assunto hoje principal aqui em Feira de Santana é a discussão que nós tivemos essa semana sobre aquela situação com a França, que disse que não ia comprar mais carne do Brasil. E felizmente o grupo francês Carrefour voltou atrás e disse que vai continuar comprando carne brasileira. Enfim, qual é a visão hoje da Copefeira em Feira de Santana, do Frifeira, você que é membro dessa cooperativa? Sou presidente do Frifeira. Vice-presidente, né? Da cooperativa, que tem um frigorífico que chama-se Frifeira, né? Primeiro eu queria falar um pouquinho sobre a Copefeira. A Copefeira é uma cooperativa fundada há 60 anos, que tem 800 e algumas coisas associados. Tem um frigorífico, que é o maior frigorífico da Bahia hoje, a gente mata hoje entre 8 a 10 mil bois por mês, e que tem um papel importante em Feira de Santana, né? Porque tem certas coisas que não são públicas, mas tem características de pública. Por exemplo, a Santa Casa
é dos irmãos da Santa Casa, mas é uma coisa que se serve à comunidade toda, né? Então tem umas características, como a Copa é Feira. A Copa é Feira é uma coisa que não pode ser esquecida, né? Porque é de muitos associados e tem um papel fundamental, dá 300 e tantos empregos, né? Mas voltando à sua pergunta, Dilson, é bom lembrar o seguinte, que os produtores franceses, eles não estão errados em defender que dê prioridade ao produto dele. Nós que precisamos ter força do outro lado para dizer que não, que nós produzimos uma melhor carne, né? Com menos custo, uma carne limpa, né? Que o mundo todo hoje não quer consumir produtos que têm agrotóxicos. Mas eu lembro o seguinte, que o leite do Uruguai entrou no Brasil e nós tentamos fazer isso, não conseguimos, porque o leite aqui, o preço estava muito baixo, principalmente em feira, que não tem hoje nenhuma usina de leite, e o leite do Uruguai entrava aqui, né? Então, cada um defende hoje o seu ponto de vista e eles, pelo lado prático, eles têm uma certa razão. A gente é que tem que buscar outra, né? Porque é balança de pagamento. Se eles não compram a carne, nós não vamos comprar carro francês, nós não vamos consumir coisa do supermercado. E assim a vida continua, porque o mundo hoje ficou pequeno. Antigamente, a Bahia tinha uma distância de São Paulo imensa. Hoje a distância da China e do Brasil é curtíssima. Você às vezes compra produto na China que é mais barato que o produto que é consumido, que é produzido aqui. Então a gente precisa analisar esse lado, porque você tem que ser competitivo, né? A carne do Brasil é competitiva, os produtos brasileiros hoje é competitivo em qualquer lugar do mundo. Agora, você acredita que essa situação, né? O Carrefour voltou atrás, mas não vai importar a carne brasileira para a França. Ele voltou atrás para consumir, comprar carne no Brasil. Porque os produtores estariam querendo fazer um boicote para não vender o Carrefour, mesmo a carne, para ele vender no Brasil, nas redes dele. Ô Dilson, cada um defende, são conflitos, né? Hoje a gente tem que viver lutando para superar esses conflitos. Eu vi uma nota do presidente da Confederação Nacional da Agricultura, doutor João Martins, sendo incisivo que não pode acontecer esse tipo de coisa. Eu também acho que não deve acontecer, mas os produtores também têm que olhar o lado dos produtores. A França é um país, eu lembro que quando eu estudava aqui em Feira de Santana, se dizia que a França era do tamanho da Bahia, né? E a França é uma das potências do mundo. Se você for olhar a história do mundo, são ingleses, franceses, os espanhóis e os portugueses, né? Então, esses caras dominaram tudo, tinham países em todo lugar do mundo e é importante, eu acho que para você projetar um futuro, você tem que conhecer o passado. É como Feira de Santana, né? A gente precisa conhecer o passado de feira para saber como é que a gente pisa no futuro. Se a gente pensa antes do problema acontecer, a solução está resolvida. Mas se você vai resolver o problema depois que ele acontece, é muito mais difícil. Agora, Beto, pelo fato de Feira de Santana ser hoje uma cidade que a sua origem principal do agronegócio, como está a pecuária hoje em Feira de Santana, que Feira ano passado era a pole position no Nordeste. Como está hoje Feira no ranking da produção de agronegócios? Ora, a Feira nasceu no mercado de boi, né? A fazenda, os Olhos d'Água, e veio, Dom Pedro esteve no Brasil, veio olhar a feira aqui em Feira de Santana, porque o mercado de gado, de caprinos, ovinos, cavalos, equinos, mas Feira de Santana hoje ficou um município pequeno. Se a gente lembrar, Tanquinho pertenceu à feira, Santa Bárbara pertenceu à feira, Anguera pertenceu à feira, e Feira foi ficando pequeno. Então, o forte de Feira não é que se produza em feira, mas é que os produtores da Bahia toda moram em feira, né? Então, por exemplo, o boi que a gente mata hoje lá na Copa Feira não equivale nem a 5% de Feira de Santana.
são de outras regiões. Mas o grande centro é feira. Eu, inclusive, vou dar um dado aqui a vocês. De segunda-feira em diante, nós vamos começar a dar o preço do boi dos maiores compradores de boi daqui da região. Então, por exemplo, eu vi hoje vocês falando no preço do boi aqui, R$ 305. O boi está 310, viu? Com alta. Porque hoje você chega em São Paulo, o boi está com 345 e feira. Então, pessoal, antes de dizer o preço deles, tinha que ver o preço da Copperfeira. A Copperfeira regulava o preço do boi. Hoje não acontece isso. Mas não tenha dúvida que feira é um regulador de preço, principalmente a da Bahia, que a Bahia é hoje o quarto estado, o quarto ou quinto, não estou bem lembrado, maior produtor de carne do Brasil. Agora, Beto, o que a gente percebe, né, que quando você vai ao supermercado para comprar a carne está mais cara, está mais barata. Entretanto, essa flutuação, ela não corresponde exatamente ao preço do boi no curral? Não tem. O meio de campo aí é terrível, né? Então, o produtor está vendendo boi, vamos dizer assim, de 300, mas o boi chegou em 350. A casa de carne, ela não baixa preço de boi. Então, na hora que a carne chega num preço, ela não volta para trás. Então, você começa a consumir aquela carne daquele preço. Mas uma coisa interessante também, amigo, para você ter ideia, é o seguinte: se você comparar 1 quilo de carne de boi com 1 quilo de frango, a diferença é grande. 1 quilo de carne, uma família come. 1 quilo de frango, eu não sei. 1 quilo de peixe, né? Então, ainda, por exemplo, o boi hoje do Brasil é o boi mais barato dos grandes importadores, né? Você fazer a comparação em termos de dólar, né? O mercado interno é diferente, porque a Bahia tem uma característica. A Bahia não precisa comprar carne fora, nem precisa vender para fora. Nós nos abastecemos. É o único estado do Nordeste que tem essa capacidade de não precisar comprar boi fora nem vender. A Bahia, se a gente fosse um país, a gente era autossuficiente. Mas hoje tem uma grande empresa no Brasil que domina tudo, né? A JBS, né? Então se ela tiver com boi estocado lá, ela manda para cá, porque carne é um artigo perecível, né? Ela tem validade e ela desidrata. Então você tem que vender isso com muita rapidez, entendeu? Você não pode segurar a carne, porque ela além de perder peso, ela estraga também. Ela tem validade. Bom, agora nessa invasão de mercado, podemos dizer assim, da JBS, né? Que é uma empresa que ela entra no Brasil todo e ela tem um poder de negociação muito grande. Qual é o impacto que a JBS causa aos pequenos? Quando eu digo pequenos produtores, eu estou me referindo em relação a ela. Não é? Porque nós temos grandes produtores, inclusive você. Mas quando você compara com a JBS é uma hold. O que é que isso impacta no comércio direto do produtor local? Olha, impacta em tudo, né? A JBS hoje não é grande no Brasil, é grande no mundo. Nos Estados Unidos ela é muito forte, né? Então, se ela bota o preço do boi
se ela consegue manter esse preço do boi, além dela ser forte, ela tem muitos frigoríficos. Aqui na Bahia mesmo ela tem 2 ou 3 frigoríficos e ela consegue, como ela exporta muito, por exemplo, às vezes ela exporta muito carne de primeira. Estou dando um exemplo, não sei se é isso. Se ela tiver com carne de segunda estocada, ela joga aqui dentro do mercado. Aí joga, vamos dizer, estou chutando aqui valores, joga R$40. Se o povo aqui bota 40, ela baixa para 35. Se o pessoal bota 35, ela bota 30. Então você não suporta, né, fazer essa concorrência com ela. E devia ter um mercado, é aquilo que acontece na França, né? Devia ter um mercado, um mercado protetor. Porque já que o cara tem uma força tão grande, você tem que proteger os pequenos, né? O produtor francês faz isso. De vez em quando você vê em Paris, vaca passeando no meio da rua, cavalo, ovelha, porque eles são muito fortes. A mentalidade associativa do produtor francês é muito forte. Agora, o que é que falta então ao produtor brasileiro? Por exemplo, você falou sobre o leite. Hoje, eu tenho informação, até porque nossa família está ligada também à área rural, e a gente percebe que muitos produtores estão deixando de produzir leite, porque o custo de produzir o leite está mais caro do que o leite que é vendido lá para entregar ao laticínio. Entretanto, o Brasil importa leite da Argentina, do Uruguai, e não há uma proteção contra essa pecuária nacional, porque hoje o produtor rural está deixando de produzir leite porque não aguenta competir com o leite também do exterior. Rapaz, o problema é mais sério, viu? Porque além de você ter países que produzem muito leite vizinhos nossos, você consome muito produto que devia ser de leite e não é de leite. Você tem queijo que que não é de queijo, não é de leite. Você tem iogurte que não é de iogurte. Você precisa, o consumidor, quando comprar um produto, ele precisa olhar no rótulo que está escrito. Porque ele olha e pensa que é leite e não é. A Bahia tem uma característica pior ainda, principalmente a região nossa, que você não tem uma cooperativa, você não tem um grande produtor de leite aqui em Feira hoje. Tinha a CCLB, que acabou, você deve estar lembrado da CCLB. E hoje a gente vende o nosso leite a atravessadores, né? E ainda a gente tem um problema muito sério, que é mão de obra. O campo hoje sofre muito com esse problema de mão de obra. Se você procurar um funcionário aqui nessa região para fazer uma cerca, você não acha. Ou você mecaniza sua fazenda, ou você está com a carência muito grande de mão de obra, né? O cara tem hoje Bolsa Família, dele, da mulher, do filho. Não sou contra a Bolsa Família, não. Mas eu acho que devia ser um programa mais visando o produtor. Como? Você emprestava esse dinheiro ao produtor, mas você tinha que dar X emprego. E esse dinheiro você pagava o funcionário e depois voltava para você. Voltava para o governo. Então o governo não perdia nada. Hoje, como ele dá esse dinheiro, o cara recebe R$600. A mulher recebe mais 600. O filho recebe 150. Aí você procura o cara para trabalhar e diz: ah, não, doutor, lá eu parado eu ganho mais. umas coisas interessantes, né? A Bahia, inclusive, é uma das grandes, um dos grandes estados que recebe esse benefício. Eu acho que hoje tem mais gente recebendo Bolsa Família do que com carteira assinada. Nós temos um caso agora de um funcionário lá que foi contratado pela nossa propriedade rural da minha mulher, né? Que eu digo o seguinte: de quem é a fazenda? A fazenda é da mulher, que é de herdeira eu sou apenas o coadjuvante. E aí o vaqueiro fez: não, eu trabalho, agora em carteira assinada não. Porque ele está recebendo R$1.200, R$1.300, e a família se falou exatamente, você matou aí em cima do número. E aí está uma dificuldade para poder você ter um profissional, você quer pagar, você quer contratar, mas ele só quer não quer assinar a carteira. Não quer. E você... Quer dizer, você imagine a que ponto chegou o trabalhador brasileiro, não querer assinar a carteira. Era uma... E você fica vulnerável, né? Porque na hora que você bota um funcionário sem carteira assinada, eu, por exemplo, eu não boto. Porque se tiver um acidente na fazenda, você vai sofrer com essas consequências. Né? Aí ele não vai querer saber de Bolsa Família, mas aliás, não é ele, não, é justo, né?
Como é que o cara tem um acidente, fica inválido e vai fazer o quê? Né? Então, são conflitos que a democracia traz e que você vai ter que administrar isso para chegar num denominador comum. Beto, sobre pecuária foi bom, a gente teve muitos esclarecimentos com você, mas eu quero explorar um pouco mais de você. Diga. Você, além de ser filho desse grande benemérito que foi do comércio de feira, da indústria também, porque vocês produziam açúcar na Bahia, na usina de Itapetingui, não é? O seu avô foi o grande prefeito de Feira de Santana, João Marinho Falcão, né? Marcou história, porque Feira de Santana é a feira de antes e depois de João Marinho, não é verdade? Não diga. É verdade. Bom, mas acima de tudo você também tem uma raiz na imprensa, que o seu tio João Falcão era o dono do Jornal da Bahia e seu tio resolveu comprar uma briga com a ACM, o velho ACM, né? Uma briga que, quem ganhou essa briga, Beto? ACM ou seu tio? O povo, porque ficou sabendo de muita coisa que não sabia se não tivesse a briga. Mas eu acho o seguinte, você falou de meu avô, é uma pessoa que ainda é um esteio da nossa família mesmo, depois de 50 anos de morto. Aliás, 50 não, 54. Bom, eu conheci pessoalmente seu avô, pessoalmente eu conheci João Marinho. Eu era criança e eu vou contar esse casinho aí, eu vou contar até no meu livro de memória. Eu era criança, eu tinha meus 10, 12 anos e tinha, na época, havia uma eleição e ele queria eleger Arnaldo Silva. Arnaldo Silva. O sucessor dele, né? E aí, tinha os comícios, naquela época tinha os comícios nos bairros. E aí eu ia para os comícios, todo comício eu ia. Onde tivesse comício de Arnaldo Silva, eu ia. Mas sabe por quê? Porque seu avô tinha ele já idoso, ele não subia no palanque mais, mas ele ficava dentro do alto, ele tinha um carro, rabo de peixe, um Impala. Impala, rabo de peixe. Um Chevrolet, rabo de peixe, um Cadillac. Ele, o motorista, e ele com o carro cheio de bala para dar por menino. Porque era por menino ir fazer a festa lá. Tinha mais menino no comício do que adulto. Então, viu, Beto? Se tinha um comício, onde tivesse, eu saía, minha mãe virava injuriada. Meu filho, você vai, minha mãe, eu vou pro comício. Eu ia pro comício, mas não ia pro comício pra bater palma. Pelo que ele batia palma, fazia zoada pra receber doce de João Marinho. Ele levava sacos e mais sacos de bala pra dar a meninada. Eu, Zé Camargo, que Zé Camargo tá aí também. Zé Camargo era um dos tomadores de bala de João Marinho. Então eu conheci seu avô, exatamente. Mas é bala pra chupar, não é bala que tira. Não é bala doce, bala de mel. E seu avô distribuía, cada comício ele levava a mala do carro, do Cadillac dele, abria a mala e tirava os pacotes de bala e o motorista ia dando pra criançada. Moça, quem é que não ia? Olha, no comício tinha mais de 500 meninos. A meninada toda. Foi onde eu conheci seu avô, João Marinho, no comício para eleger Arnaldo Silva. Que se elegeu prefeito. Foi quem sucedeu ele, né? Bom, meu avô tinha um princípio que nego dizia que o seu Arnaldo não ganhava pra ninguém, né? O seu Arnaldo era um homem muito simpático, não, mas era muito sério, um bom administrador. E ele dizia que ele ia perder com ruim, não, ia perder com bom, mas não queria ganhar com ruim, né? Então ele lançou o seu Arnaldo, que todo mundo achava que ele não ganhava, e ganhou para Flor da Mota, que era a segunda. Na verdade, a concorrência na época é o Flor da Mota, exatamente, Flor da Mota. A disputa era Eduardo Flor da Mota e Arnaldo Silva. Arnaldo Silva ganhou essa eleição. Foi eu também conheci Flor da Mota. Aliás, Flor da Mota eu conheci anos depois também, em outros momentos. Mas, Beto, entre aquela guerra do Jornal da Bahia, que seu tio comprou com a CM, como é que começou aquela guerra? Começou como? Por que começou aquilo? Olha, tio João era presidente do Desembanco e Antônio Carlos era prefeito de Salvador, né? E eram muito amigos, muito amigos. Mas, por problemas particulares, se desentenderam. Antônio Carlos quis, inclusive, na época, fazer as pazes com o tio João, e o tio João se sentiu muito ofendido. O tio João não era político, né?
O cara que é político não diz que, já dizia Tancredo Neves, que não tem amigo que não possa ser inimigo, nem inimigo que não possa ser amigo, né? Então, mas tio João não era. Se fosse, tinha feito as pazes e tinha ficado todo mundo bem. Mas não fez e paciência. Eu acho que é uma história da Bahia, que ainda se fala até hoje daquela briga e se entrou na Revolução e tio João, que era ligado ao Partido Comunista, ficou com muito receio, porque ele administrava uma instituição financeira chamada Banco Baiano da Produção, que meu avô era o presidente, e achava que podia intervir, dar um prejuízo muito grande a gente. Mas é passado e eu acho que a gente tem muito orgulho, não da briga, que briga não tem para ter orgulho com nada, mas das posições nossas. Nossas posições foram muito sempre firmes, né? Nós fizemos política em feira sem ter benefício nenhum, não temos nenhum cartório em feira, nós não temos nenhum cargo público, viu? E fizemos política aqui, meu avô fez política, na época ele era muito forte, nós não tivemos nunca essas benesses que ele não admitia. Pelo contrário, quando ele foi prefeito, ele reuniu os filhos e disse: olha, daqui hoje em diante eu quero um favor de vocês, não quero que vocês vão à prefeitura. Meu avô já era um homem maduro, né? Nego achava que talvez que os filhos fossem mandar lá, mas não, ele não permitia. Tio Wilson foi que se revoltou, porque disse: não, meu pai, você não pode fazer isso porque eu sou vereador. E a Câmara de Vereadores naquela época funcionava na prefeitura. Não sei se você lembra disso, viu? Me lembro. Então, meu tio Wilson disse: não, eu não posso abrir. Então você faz o seguinte, você vai para a Câmara, mas não passa na prefeitura. Viu? Meu avô era assim, era uma figura. E vereador na Câmara não ganhava nada. Não ganhava nada. Não ganhava nada. E quando meu avô foi prefeito, surgiu uma nova geração de políticos na feira. É isso que eu digo, a liderança tem que se preocupar não só com a pessoa, mas com o que vem pela frente. Por exemplo, naquela época surgiu o João Duval, Colbert Martins, tio Wilson, quem foi mais, meu Deus? Eu sei que a Câmara era uma Câmara muito boa, que depois fizeram vários prefeitos, Antônio Araújo, quem mais, Deus? Acho que Joselito Falcão de Amorim, né? Então, nós precisamos de renovação, Feira está precisando de renovação, né? É uma cidade grande, forte. Feira, eu digo sempre o seguinte: se quebrar qualquer empresa em Feira de Santana, por maior que seja, não mexe na economia de Feira em nada. Mas precisamos também de políticos que venham trazendo renovação. A renovação é salutar. Nos Estados Unidos agora não, de sempre, um cara só pode ser presidente dos Estados Unidos 2 vezes, mesmo que seja alternado. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos agora não pode ser mais candidato a presidente, né? Por quê? Porque precisa de renovação, oxigenação. As empresas grandes hoje não deixam o executivo ficar mais do que 5 anos. Porque você vem e traz ideias novas, sangue novo, né? Mas é uma coisa para se pensar na nossa Constituição, né? Tem política aí que tem 10 mandatos de deputados, outros têm 4, 5 mandatos de executivos, né? Mas paciência, o jogo está assim, tem que ser jogado do jeito que está. Seu tio Wilson Falcão foi eleito seguidamente 5 vezes deputado federal, né? Eu acho que uma vez estadual e 5 vezes federal, eu acho que sim. 2 vezes estadual, foi vereador. Uma vez. Foi vereador 2 vezes. Foi vereador 2 vezes, foi deputado estadual e deputado federal por 5 vezes consecutivas. O Wilson Falcão. Doutor Wilson, grande figura. Beto, um orgulho muito grande ter você aqui no nosso Bom Dia Feira, amigo. O prazer é meu, porque eu sempre vivo do outro lado, né? Eu sou ouvinte todos os dias desse programa, porque eu faço uma viagem de feira para Humildes, que a Free Feira era em Humildes, e nesse período eu vou ouvindo e fico doido para interferir em certas coisas, porque eu conheço um pouco da história e você fala algumas coisas, como foi a casa de Oscar. Você não lembrou que a casa de Oscar era a Casa da Torre, né? A Casa da Torre, que era uma casa famosa em Feira de Santana. E outras coisas, Mas a casa não era de Oscar. Não, a casa era do Frade da Mota. A casa era do Frade da Mota. Quer dizer, Oscar morava de favor. Não, alugava. Era de favor. Amizade. Amizade, né? Amizade, viu? Agora, Oscar era comunista mesmo, né? Rapaz, Oscar era uma grande figura. Inclusive, essa passagem de João Saldanha aqui pela casa dele,
Se eu não me engano, a rádio dele foi caçada depois dessa passagem de João Saldanha. Depois dessa passagem, a rádio foi caçada. Então, João Saldanha também deu esse presente a ele, né? Esse presente a ele, né? Caçaram a rádio de Oscar. Viu? Mas aqui tinha uma célula pesada de comunistas, né? Porque o pessoal confunde muito comunismo com socialismo, com esquerda. São coisas completamente diferentes, né? Então, essa definição, o cara precisa entender muito, né? E o cara de esquerda, às vezes, o cara diz, de esquerda é comunista. Não é comunista. Eu lembro de gente aqui de esquerda que foi preso. Inclusive, tem um caso interessante, né? De Chico Pinto, que Chico Pinto, quando foi a Revolução pegou ele e disse, diga quem são os comunistas da feira. Ele disse, seu João Marinho, seu Arnoldo Silva e não sei o quê. Eu encontrei um dia com ele, mas Chico, meu avô, que lhe deu tanto apoio naquela época, para dizer que você nem era comunista. Então ele disse, mas rapaz, se eu falo que eram os comunistas, todo mundo ia cair do pau. Falei que era seu avô, ninguém foi lá incomodar ele. Então, foi estratégia, né? Tirou tudo de tempo. Beto, um abraço pra você, amigo. Obrigado, muito bom ter amigo. aqui. Espero que você volte sempre e pode interagir, mandar sempre as suas mensagens aqui pra gente, pra ajudar a gente a fazer o nosso Bom Dia Feira, Beto Falcão. É uma honra estar aqui, viu? Isso aqui que eu falei da Copa Feira, falei da Santa Casa, falei do Fluminense. Isso aqui também é um programa que não é de ninguém, é do povo de Feira de Santana, né? Então eu acho que tem certas coisas que se perpetuam e que servem à comunidade, né? Vocês aqui são assim. Viu? Parabéns a todos aqui e muito obrigado. Obrigado aí a Beto Falcão, manda aí um café especial também para a família Falcão de Mojara, que é muito grande em Feira de Santana, né? Essa família tradicional de Feira. 13 filhos, né? Meu avô tinha 13 filhos. Pois é, velho. Então o velho produziu bem, né? E vamos ao nosso intervalo comercial.